Fala galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que sejam bem, graças a Deus. Bom, tem um assunto muito importante para poder falar com vocês. Eu acho que um dos assuntos mais importantes daqui que eu vou falar, que é sobre pecado. Como é que o pecado veio, como é que a gente lida com ele. Eu sei que todos nós somos sujeitos ao pecado por conta da nossa humanidade. Para quem não sabe, o pecado veio a partir de Adão, aquela história toda de Jardim do Éden. Deus criou Adão, Eva e deu fruto proibido ali, falou que não era para comer. Eva acabou sendo enganada pela cobra. A Eva comeu e deu pro Adão comer. O pecado entrou pelo homem. Então, todos nós estamos sujeitos a pecar, a sermos imundos. Jesus, um pouco mais para frente, veio para poder pagar nossa dívida. Ele que veio para poder tomar toda a ira de Deus, ele recebeu, sujeitou isso por nós. Imagine você morrer por alguém. Você morreria por alguém? Quando a gente pensa em morrer por alguém, muitas vezes as pessoas falam: ah, vou morrer pela minha mãe, morrer pelo meu pai, né? É uma forma muito linda de se falar também, mas Jesus está morrendo pra gente que, que tem coração enganoso, que tem humanidade impura, sabe? Sem graça, sem a graça de Deus. Porque quando a gente não tem Deus, Jesus, a gente não tem graça. Então quando você chega alguém de desgraçado, é uma pessoa sem graça. E é um dos piores nomes que você pode chamar uma pessoa é chamar uma pessoa de desgraçada. Então, muitas vezes as pessoas vão entrar no cristianismo não para poder perder o pecado, não sei o que, eles já podem sair, mas a ideia principal deles, eu quero ir pro céu, eu vou ser salvo, lá é lindo, lá é maravilhoso, lá tem paz, enfim, e lá no inferno eu vou queimar e eu não quero queimar. Mas a gente tem que entrar no cristianismo, no evangelho, para poder seguir Jesus, seguir os passos dele, tratar as pessoas como elas são, amando e seguir ele basicamente, né? Porque ele resumiu todos os mandamentos, 10 que tinham na época de Moisés, em dois. Ame Deus acima de todas as suas coisas da sua vida. Ame ele acima de tudo e ame seu próximo como a ti mesmo. Então, ele está pedindo para você amar Deus acima de tudo, amar o próximo e amar você. É basicamente isso que você tem que fazer. Eu tenho aqui alguns versículos para poder compartilhar com vocês. Tem um versículo de João aqui, capítulo 12, versículo 46, que diz assim: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então, se você está com Jesus, você está na luz. E se você não está em Jesus, você está onde? Nas trevas. Então, se você não tem Jesus, se você não pedir perdão pelos seus pecados, você estará nas trevas. E o que é esse pecado, né? Esse pecado pode ser tantas outras coisas. Pode ser mentira, pode ser adultério, pode ser pornografia, pode ser você cobiçar. Foi por causa de uma olhada, o olho de Davi, que fez ele pecar. Só porque ele olhou, ele pecou, ele adulterou, né? Blasfemar é quando você blasfema contra o Espírito Santo, quando você fale coisas horríveis e terríveis pro Espírito Santo, né? Como se você fosse xingar o Espírito Santo, que fala que não tem perdão. Mas eu acredito que tem perdão quando você fala do fundo do seu coração, sabe? Porque o blasfemo, a mente dele não é de se render, dele se pedir perdão, sabe? Da forma de você se humilhar. Quando você se humilha, quando você quer pedir perdão pelo que você fez, quando você está realmente arrependido, quando você sente aquele negócio dentro do seu coração, que tudo aquilo que você faz de ruim, de mal, para o olho de Deus, para Jesus, você sente aquele negócio ruim, é o Espírito Santo falando assim: essa atitude não faz parte de você, você pertence a Ele. Basicamente isso, tá? Que você tem que fazer. Continuando aqui eu vou começar à frente, versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia. Então, basicamente ele está falando que na época que Jesus foi, ele não foi para poder julgar, ele foi para salvar, né? Tanto que ele salvou, morreu pela cruz e salvou a gente dos nossos pecados. E há um juiz que a própria palavra que proferir o condenará no último dia. Então, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, irá te condenar no dia do julgamento, do juízo final. Eu tenho mais aqui um versículo de João 14, capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem uns três da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é aquele Deus Todo-Poderoso.
Jesus, aquele que veio para salvar a gente, e o Espírito Santo, aquele que nos molda nosso caráter, a forma que a gente pensa, a forma que a gente fala, a forma que a gente age, né? Então, tá falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quiser ter o contato com Deus, fale com Jesus. Não fale com santo, não fale com é, imagem, não fale com estátuas. Fale com Jesus. Na dúvida, se você tiver dúvida ainda, né, depois de ler esse versículo aqui, fale com Jesus. Na dúvida, fale com Jesus. Confia na palavra de Deus. Temos aqui outro versículo aqui também muito bom de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala: portanto, confessem os pecados uns aos outros e olhem um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você que quer se arrepender, está no caminho certo, mas você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar. Vai listando seus pecados, né? Vai fazendo uma autoanálise do que você faz, vai listando. E busca uma igreja, busca uma pessoa que você sabe que tem intimidade com Deus. Porque ela não, às vezes não tem o mesmo nível escolar que você, né? Mas ela tem um nível de intimidade maior que você, né? Intimidade com Deus. Então, peça para lá para a sua vida e mude o seu caráter. Tem aqui também outro versículo de 1 João, primeiro capítulo, versículo 9. Mas se confessarmos todos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos eles e nos purificar de toda injustiça. Novamente aqui falando do pecado, né? A gente pedir o perdão, se arrepender, aquele amarguro, aquela vontade de parar, de pedir perdão, mas você não consegue estar acorrentado. Ele vem para poder tirar, arrancar qualquer tipo de pecado e imundícia que tem no nosso corpo, né? Não estou falando que quando a gente entra em Jesus, a gente não peca mais. A gente peca, porque a gente é ser humano, a gente é falho, né? A gente continua pecando, mas peca muito menos. E quando a gente peca, a gente cai de vez em quando. E quando a gente cai triste, a gente cai humilhado, a gente cai, fala no quarto: Deus, me perdoa, pelo amor de Deus, por que eu fiz isso? Me perdoa, né? É essa a ideia. Quando você entrar com Jesus, quando você entrar na vida com Jesus, você tem que ver se você mudou, sabe? Se você teve um antes e um depois de Jesus na sua vida. Se você teve um antes e depois da sua vida, você está no caminho certo. Se você não teve nenhuma mudança de nada, tem que rever isso aí, viu? Tem que rever. E eu tenho mais um aqui de Salmos, capítulo 119, versículo 37, que diz: desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Coisas inúteis. O que é inútil hoje em dia para Deus? O telefone é uma cadeia. Tem Instagram, TikTok, muitos vídeos que a gente fica perdendo tempo só para poder matar nossa ansiedade e nossa dopamina. A gente tem que trocar por leitura de Bíblia, oração e jejum para poder criar uma intimidade com Deus e conhecer mais quem Ele é, né? Plantar coisas para no futuro que está próximo, que também é curto porque Ele está vindo, sabe? A gente tem que abrir nossos olhos porque Ele está vindo. Ele está vindo. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode salvar nossos pecados. E Ele é a porta para a gente conhecer Deus. Então, pega tudo isso que eu falei, reflita um pouco e vê como é que tá a sua vida e vê o que você precisa, tá bom? Fique com Deus e Deus te abençoe.